Devido processo legal em sentido formal nada mais é do que a observância das regras do jogo, das regras procedimentais. Só que o princípio do devido processo legal, e aqui que interessa na prática, deve ser compreendido também sob uma outra perspectiva, que é a do princípio do devido processo legal em seu aspecto material ou substancial. Como assim? Quando nós falamos em princípio do devido processo legal material ou substancial, nós estamos falando, meus amigos, da possibilidade de o Poder Judiciário, e aí, claro, os advogados têm esse poder também de provocar atividade jurisdicional, é a possibilidade do Poder Judiciário limitar, de certa forma, uma atividade legislativa abusiva. Vejam, é possível que um texto legal, que um dispositivo legal, quando compreendido abstratamente, sem aplicação no caso concreto, pela simples leitura, ele seja um dispositivo constitucional, que não haja violação abstratamente a nenhum direito fundamental. Mas é possível que aquele dispositivo, no caso concreto, viole um direito fundamental. Olha que interessante. E é nesse ponto que os grandes advogados, eles se sobressaem. Porque pouquíssimos conseguem identificar essas questões. E vocês vão conseguir a partir de hoje. Hoje é uma aula muito importante. Talvez uma das aulas mais importantes da escola é a primeira aula. Olha só, imagine o seguinte, e vejam, quando eu falo em devido processo legal substancial como a possibilidade de se controlar a atividade legislativa dos nossos representantes, dos nossos legisladores, não significa necessariamente no campo procedimental. Em qualquer campo, imagine o seguinte, que um determinado Estado, ele publica, claro, a partir de uma atividade legislativa, uma lei dizendo que aquela empresa que for devedora de ICMS, de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, aquela empresa devedora de ICMS e com o seu nome inscrito na certidão da dívida ativa, já inserido lá, inscrito o nome lá na dívida ativa, essa empresa não poderá funcionar. Vejam, essa lei, ela viola algum direito da empresa? Claro que viola. Inclusive um direito constitucional, que é o da livre iniciativa, que é o direito ao próprio exercício da atividade profissional, do trabalho. O Estado tem meios para executar as dívidas tributárias. Não pode simplesmente fechar um estabelecimento por isso. O Poder Judiciário, quando provocado, ele vai dizer que nesse caso esse dispositivo ele é inconstitucional, exercendo então um controle que nós chamamos de controle difuso de constitucionalidade. E no momento em que se faz isso, está fazendo o quê? Qual é o fundamento? Devido processo legal substancial. Há uma atividade legislativa abusiva. Olha que interessante. E agora um outro ponto, talvez até mais sensível e mais difícil de identificar. Falando agora expressamente e especificamente de normas procedimentais. Imagine, o Código de Processo Civil vai dizer que não é cabível tutela provisória quando quando essa tutela for irreversível. Ou seja, uma das características da tutela provisória é a possibilidade de as partes retornarem ao status quo. Agora imagine o seguinte, que eu sou um advogado e o meu cliente precisa se submeter a uma cirurgia altamente complexa. E o Sistema Único de Saúde não quer custear, não quer promover essa cirurgia, realizar essa cirurgia. Eu vou ajuizar então uma ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória, para que o Estado imediatamente realize a cirurgia no meu cliente. Certo até aqui? Certo. Só que veja, se o Estado realizar a cirurgia e lá no futuro, lá na frente, a tutela provisória for revogada, não é possível voltar ao status quo, porque a cirurgia já foi realizada. O Estado não vai desfazer a cirurgia. Não há uma irreversibilidade? Mas veja, nesse caso concreto, essa norma processual que proíbe a concessão de tutela provisória quando houver a possibilidade de a medida ser irreversível, ela nesse caso concreto, ela viola o direito à vida e à saúde.
porque é algo que nós chamamos de uma irreversibilidade de mão dupla. Ou seja, se o juiz conceder a tutela provisória, será irreversível para o Estado, mas se o juiz negar a tutela provisória, será irreversível para a parte autora. Isso porque ela pode morrer ou ela pode ter a sua saúde ainda mais prejudicada. Então, nesse caso concreto, essa norma que proíbe a concessão de uma tutela provisória quando houver a possibilidade de medida irreversível, ela é inconstitucional no caso concreto. Abstratamente ela é constitucional, mas nesse caso concreto ela é inconstitucional porque ela viola o direito à vida. Então você vai requerer a tutela provisória e vai dizer isso. A despeito de haver uma possível irreversibilidade, no presente caso essa norma é inconstitucional para a parte autora, na medida em que, em caso de indeferimento, ela poderá morrer. Então, exercendo um juízo de ponderação aqui, aplicando o princípio da proporcionalidade, essa proibição legal, que é uma norma processual formal, ela não pode sobrepor a um direito fundamental, que é a vida e a saúde. E aí você vai requerer a tutela provisória com esse fundamento. Tá legal? Muito interessante isso. E qual é o fundamento no Código de Processo Civil? O artigo 8º, que vai dizer que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade humana e observando a proporcionalidade. É por isso que o Supremo Tribunal Federal entende que as máximas da proporcionalidade e da razoabilidade decorrem da cláusula do devido processo legal substancial. É verificar se aquela atividade legislativa, no caso concreto, ela não é desproporcional. E com base nesse fundamento você consegue controlar a atividade legislativa abusiva.